Olá, boa noite para você. Funcionários da Urbel, órgão que cuida exclusivamente de áreas de risco, fizeram hoje uma campanha no bairro Taquaril, na região leste de Belo Horizonte. A ideia é alertar os moradores sobre a chegada do período chuvoso. O trabalho é feito de casa em casa. Técnicos da Urbel, órgão da prefeitura responsável por monitorar áreas de risco em vilas e favelas da capital, estão conversando com os moradores e orientando sobre os cuidados para evitar enchentes e deslizamentos. Tragédias que já fizeram vítimas na comunidade de Dona Maria das Graças. As pessoas estavam no risco, né? Já estavam no risco e a chuva foi vindo e eles não conseguiram, né, arrumar. Aí desabou, né? A ação, que acontece durante todo o ano, foi intensificada com a chegada do período chuvoso. Cartilhas como esta estão sendo distribuídas. Segundo os técnicos, com os temporais, aumenta o risco em áreas de encostas e é preciso ficar atento aos sinais que indicam o perigo. Ficar atento ao surgimento de trincas, seja na casa ou seja no terreno onde a casa dela está instalada. Observar se esse terreno está movimentando. Pode observar também um poste, um arame que tem, um varal que está na encosta, ou a própria vegetação, que ela dá sinal de estar inclinada, então de estar se movimentando. Isso tudo, uma água minando, isso tudo associado pode gerar uma situação de instabilidade e risco. A Urbel também reforçou o trabalho de obras para conter e minimizar riscos em terrenos como este. Em toda a cidade são 140 obras concluídas e outras 33 em andamento, como a que está sendo feita na Vila Novo São Lucas, no aglomerado da Serra. Essa obra consiste numa contenção de encosta, onde eu tenho muro de arrimo, tela de proteção e rede pluvial, que conduz a água até a via, até a rede pluvial da via. Quem tiver problemas e precisar de ajuda pode ligar para o Disque Vistoria da Urbel. O telefone é 3277-6409. E hoje o dia foi de colocar a casa em ordem. A sujeirada tomou conta da região de Venda Nova depois do alagamento de ontem. As cenas que registramos e que recebemos dos nossos telespectadores são de deixar qualquer um estarrecido. O pior é que todo ano é assim, né? Começa a chuva e Belo Horizonte vira um caos. Obra que é bom? Nada. A principal avenida do bairro de Venda Nova, na região norte da capital mineira, foi tomada pela enxurrada. Os carros boiavam. Vai! Pula na tela! Alguns foram arrastados pela correnteza. Sai do carro! Este motorista foi resgatado com uma corda jogada por um morador. Os trilhos do metrô foram cobertos pela água. Um ônibus ficou ilhado. Os passageiros viveram momentos de desespero. A água era muita. Se eu descesse, a água me carregava. Aí eu subi em cima do carro. Começou a encher. Um rapaz foi ajudar a gente. Ele caiu dentro da água. Na hora que ele conseguiu me tirar, eu já estava com o pescoço assim, só com isso aqui pra cima. Eu não conseguia respirar mais. Cerca de 70 carros ficaram destruídos. O governo faz manutenção nos bueiros e fica desse jeito. Quando dá enchente, entope e fica isso mesmo. Vou entrar na justiça, né, pra ver como é que fica isso aí, né, o prejuízo. Esse táxi ficou preso a um poste. O dono do veículo disse que não teve tempo para fazer nada. Eu vi o carro rodar junto com os outros como se tivesse água levando uma folha, né? Várias lojas foram atingidas pela enchente. Nessa sorveteria, produtos e refrigeradores foram danificados. Uma cratera se abriu na estação do metrô. Um homem que se aproximou para olhar acabou caindo e ficou com as pernas presas na lama. Ajuda ele, gente! Ele só conseguiu sair com a ajuda de operários que trabalhavam no local. Segundo a Defesa Civil, a tromba d'água que provocou tantos estragos durou apenas 40 minutos. O volume de chuva registrado foi de 57 milímetros, mais de 40% do esperado para todo o mês de outubro. E nem as bocas de lobo, nem os bueiros conseguiram dar conta da vazão de tanta enxurrada. O trabalho de limpeza durou todo o dia. Caminhões-pipa, tratores, garis, tudo para evitar novos problemas quando a chuva voltar a cair. Tá dando essa enchente por causa de que sujeira na rua. Ontem tava eu e os policial militar tirando daquele bueiro ali, ó, pneu velho, cadeira velha, pedaço de madeira, de guarda-roupa. Aí o povo quer culpar só o governo, mas tem que fazer seu papel também. Maquiaram a vilarinha, Deus é de cima, fazendo canteiro bonito pros outros ver. E por baixo não mexeram.
sabe que a água eles não suportam. O trabalho de preventivo está sendo feito e está sendo feito a contento, né? Limpezas periódicas das vias públicas, das bocas de lobo, dos córregos e também a manutenção da galeria. O que a gente acredita que foi realmente uma precipitação enorme de água. Um volume muito grande de água num baixo período de tempo. Meu agradecimento àqueles que nos mandaram imagens. Foram muitas participações, felizmente. Num vídeo que circulava hoje de manhã na internet, um dos telespectadores citava o meu nome, inclusive. Obrigada a todos vocês e a nossa colega jornalista, Paola Gomes, que registrou a queda daquele homem numa cratera. Valeu, gente. Continuem ajudando a fazer o Jornal da Alterosa. Enquanto a tempestade assustava moradores da Grande BH e de algumas partes da região central do estado, em Governador Valadares, no leste de Minas, foram apenas alguns pingos. A população espera pela chuva desde maio e sofre com o desabastecimento. Nesta casa moram 6 famílias. Todo mundo está sem água. A dona Célia pega o pouco que cai durante a madrugada e enche este pequeno balde para lavar as vasilhas. E tem que ser assim, ó, jogando bem pouquinho mesmo. Só para não comer agora, tá vendo? Não comer agora o resto fica para depois. Pelo menos 20 bairros de Governador Valadares tiveram um abastecimento comprometido por causa da baixa do Rio Doce. No principal ponto de captação, o nível do rio chegou a 60 centímetros abaixo do mínimo esta semana. As bombas captaram a metade do que era retirado em dias normais. Quem mais sofre com isso são os moradores que vivem nas partes mais altas da cidade. O município tem 8 caminhões-pipa que estão sendo utilizados para abastecer as casas, mas a demanda é muito grande. Os caminhões trabalham durante o dia e à noite. Mesmo assim, em alguns locais, falta água até para beber. Sai nada, só nem pinga, não tá pingando mais. Este é o bairro Sertão do Rio Doce e tem nome mais apropriado. Ele está na parte mais alta da cidade e, segundo os moradores, aqui falta água direto. Quem não tem reservatório em casa vê a coisa ficar preta quando a água da rua acaba. Não tem água para beber, eu tô dando banho no meu neném, que às vezes o vizinho tem um pouquinho de água e me cede um pouquinho de água para dar banho nele. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto informou que as partes altas da cidade ainda não receberam água porque o trabalho das bombas não foi suficiente. Disse que outros 3 equipamentos já estão sendo instalados, o que pode ajudar a resolver o problema. Agora, as notícias do segundo dia de julgamento de 2 réus da chacina de Unai. Em 2004, 3 fiscais e um motorista do Ministério do Trabalho foram mortos quando investigavam denúncia de trabalho escravo em fazendas do noroeste de Minas. Um dos acusados é o fazendeiro Norberto Mânica, apontado como mandante do crime. O outro é o empresário José Alberto de Castro, acusado de intermediar a chacina. A sessão começou com o depoimento do policial federal aposentado Antônio Celso dos Santos, que participou das investigações. Ele contou que houve um rastreamento dos telefonemas na região onde os fiscais foram mortos. Disse que um dos pistoleiros ligou para José Alberto para confirmar as execuções e que José Alberto ligou para Hugo Alves, que ligou para Norberto Mânica. Tudo minutos depois dos crimes. Quem prestou o depoimento foi um dos assassinos, Erinaldo Silva, que já foi condenado. Ele confessa que matou por R$50 mil, pagos por Norberto Mânica. O Erinaldo, a nosso ver, é um homem acabado, um homem destruído pelo cárcere, né? Um discurso totalmente desarticulado, visivelmente abalado, visivelmente com a memória prejudicada. Neste momento, está sendo ouvido um funcionário da fazenda investigada por trabalho escravo na época do crime. Antes dele, foram ouvidas 7 testemunhas, 2 delas de defesa. Hugo Pimenta, delator no processo e que será julgado no mês que vem, também participou da audiência como colaborador. Ele descreveu detalhes como a contratação dos pistoleiros. A defesa de José Alberto de Castro não arrolou testemunhas. Moradores do bairro Fernão Dias, em Belo Horizonte, estão de cabelo em pé com a onda de violência. Eles fazem de tudo para se proteger dos assaltos. Mesmo assim, continuam sendo vítimas. E aí, hein? Para onde correr? O carro estava parado ainda com a seta ligada quando 2 homens se aproximaram. Um deles, que parecia segurar uma arma, abordou a motorista pela janela com agressividade. A vítima foi arrancada de dentro do veículo.
Um dos criminosos entrou e o outro ainda tomou um objeto da vítima antes da dupla fugir. O assalto aconteceu por volta de 5 horas da tarde aqui nesta rua do bairro Fernão Dias, região nordeste da capital, e foi gravado por aquela câmera de segurança do prédio onde a mulher chegava para visitar amigos. Segundo moradores, um terceiro criminoso também participou da ação. Ele estava em um outro carro que primeiro monitorou a vítima e depois fugiu junto com os outros 2 assaltantes. O mesmo modo de agir dos criminosos foi registrado neste outro vídeo de uma tentativa de assalto no bairro. Um carro encostou e um outro veículo parou ao lado. Um homem ficou ao volante e 2 desceram para render o motorista, que percebeu o que iria acontecer e conseguiu arrancar. Não se sabe se os bandidos são os mesmos. Há um mês, Mary teve a picape roubada desta mesma forma na porta da loja dela no bairro. O veículo foi recuperado dias depois. Para a comerciante, o problema ali não é falta de policiamento. A polícia passa o tempo todo, mas isso não está inibindo nada. Os bandidos não ligam. Impunidade, prende, solta. Com medo, muitos estão reforçando a segurança de casas e prédios. Este síndico trocou todas as fechaduras dos portões após um dos moradores ter o carro roubado com as chaves dentro. O chaveiro foi fazer a troca do cilindro, ele falou que em 7 dias, menos de 7 dias, já é a 10ª residência que ele está tendo que buscar fazer a troca de todos os segredos, porque levaram veículos também com chave de moradores. Outra providência foi a criação de grupos de vizinhos que estão se comunicando pelo WhatsApp. Somos 29 hoje no grupo da própria rua e a gente pretende expandir para ajuda da Polícia Militar, né? Uma reunião com a PM está marcada para o próximo sábado. Vamos fazer uma reunião no bairro São Paulo, que é a região aqui próxima, para ver se a gente consegue realmente melhorar um pouco, ou então tentando se ajudar para que possa prevenir. É difícil, realmente complicado. Também na região nordeste de BH, bandidos fizeram um arrastão em alguns bares. Eles usaram um carro roubado para cometer os crimes, mas acabaram presos. Com os 5 jovens e uma adolescente, foram encontradas várias armas, inclusive a que roubaram de um militar de folga. O primeiro arrastão foi neste bar. Um grupo de amigos estava reunido quando os ladrões chegaram e anunciaram o assalto. Dona Zilá quase morreu de medo. Um lourinho com o revólver, 2 moreninhos magrinhos e ficava assim. Nós quer dinheiro. Este homem que não quer aparecer foi uma das vítimas. Ele diz que os criminosos foram violentos. Na hora a gente só pensa o pior, mas graças a Deus não foi pior. O bando ainda assaltou outro bar e os frequentadores do local, no bairro São Marcos, na mesma região. Entre as vítimas estava um militar de folga, que teve a arma da corporação levada. Segundo a polícia, os assaltantes usaram este carro roubado, que tinha a placa clonada, para a fuga. O veículo foi localizado durante a perseguição. Tivemos a ação exitosa de interceptação desse veículo, no qual estavam 4 indivíduos que foram localizados no bairro Vista do Sol. A polícia conseguiu chegar até um galpão na Estrada dos Borges, onde todo este material foi encontrado, distribuído pelo local. Olha, são 29 celulares, um tablet, alguns objetos de valor recolhidos de possíveis vítimas, como aliança, relógios e, detalhe, a arma roubada do militar, esta .40, com carregador. Além dela, no local também havia um revólver calibre 38 e mais de R$ 1.470 guardados no local, $3 e 5 euros. Uma adolescente de 16 anos foi apreendida e 5 jovens presos. Ryan Gabriel, de 18 anos, assumiu a posse das armas sem mostrar preocupação. É isso daí mesmo, logo eu tô na rua. Você não tem medo? Vitor Augusto disse que apenas dirigiu o carro. Peguei pressão só para levar os meninos para pegar um raio lá no Vista do Sol e os homens pulou em nós. Quem tem mais condição financeira dá um jeito de se mudar. Foi o caso de uma família do bairro Mangabeiras, na região sul de Belo Horizonte. Eles foram embora da mansão e deixaram apenas uma faixa para trás. O recado é bem claro. Devido à tentativa de assalto, mudamos e limpamos a casa de todo e qualquer valor. O imóvel é um dos mais bem localizados da região. Fica bem em frente à Praça do Papa e a 3 quarteirões do Palácio das Mangabeiras, residência oficial do governador de Minas Gerais. Aqui permaneceram apenas 2 empregados e 3 cachorros.
O caseiro não quis gravar entrevista, mas conversou com a nossa equipe. Sem revelar a identidade do proprietário, disse que a família, um casal, 4 filhos e uma sobrinha, morava no local há mais de 10 anos. Mas depois de uma tentativa de sequestro na semana passada, eles se mudaram do Brasil. A mansão tem sistema de alarme, muros altos e cerca elétrica. Nada disso parece ter intimidado os criminosos que estariam monitorando a rotina dos moradores. 2 homens foram presos em Juiz de Fora por suspeita de comercializar carros com documentos falsos. Entenda como o esquema funcionava. A investigação começou com a suspeita de envolvimento de um homem de 27 anos com tráfico. Mas a equipe da Delegacia Antidrogas descobriu que o esquema era outro. No apartamento no Grambery, bairro de classe média alta em Juiz de Fora, os investigadores apreenderam um computador e diversos documentos falsificados. Percebendo que ele teria repassado um desses veículos. Abordaram a pessoa que comprou o veículo e conseguiram averiguar que, na verdade, tratava-se de um veículo clonado. Ou seja, era um veículo roubado em outro estado e que foi colocada uma placa de um veículo bom para que ele passasse normalmente uma blitz, uma fiscalização e para que alguém conseguisse comprar o veículo sem suspeitar da ilicitude, da irregularidade daquele veículo. 4 carros foram apreendidos. Daí os policiais conseguiram localizar a pessoa que repassava esses veículos para o rapaz aqui de Juiz de Fora. Um empresário de 41 anos foi preso por suspeita de fornecer os carros roubados que eram comercializados pela quadrilha com documentos falsos. Foi feita a prisão dos 2 autores por falsificação de documentos e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Os 2 serão encaminhados ao Ceresp e também nós vamos passar agora a fazer toda a investigação a respeito desses diversos documentos falsificados. A gente continua batendo na tecla do desrespeito às leis de trânsito e, principalmente, da falta de cuidado com a própria vida. Pelo 3º dia seguido, voltamos à Via 240 na capital, em frente à Estação São Gabriel. No local, muita gente passa longe da passarela para atravessar. E mais, nem quer saber dos riscos que a falta de segurança pode provocar. A presença da PM ou de agentes que participam de campanhas educativas é simplesmente ignorada. Eles ignoram tudo: a passarela, os carros, o perigo. A gente acaba desrespeitando mesmo, tentando ganhar tempo aí. Tem hora que para de vir carro, aí a gente vai. Eu acho longe, eu dou com pressa. Eu vou com cuidado ao passar aqui. Mr. BH Bus, conhecido por fazer campanhas educativas no trânsito, passou algumas horas no local dando dicas e distribuindo panfletos, mas ele foi ignorado pelos pedestres. Vamos tentar usar a passarela, por gentileza? Depois de muita conversa, o agente de trânsito até convenceu uma senhora a atravessar pela passarela, mas a mulher ficou brava com ele. A solução imediata é colocar uma grade cercante e alta daqui até lá. Aí vai forçar as pessoas a atravessar a passarela com segurança. Vamos começar a cronometrar agora o tempo que esse pessoal que está descendo do ônibus vai gastar para fazer a travessia aqui das pistas fora da passarela. Terminaram? E a gente vai mostrar aqui, ó, 1 minuto e 35 segundos. Para fazer uma comparação, acompanhamos esta senhora na passarela. Dona Hilda gastou 3 minutos e ela anda bem devagar por causa de um problema de saúde. Perca 5 minutos na vida, mas não perca a vida em 5 minutos. Ao contrário de Dona Hilda, muita gente parece não dar valor à vida. Se eu morrer hoje, eu já estou muito satisfeita, já vivi bastante. Nós nascemos para viver e morrer ao mesmo tempo. Vai morrer mesmo, o que tem? Essa psicóloga explica a falta de medo dos pedestres. Se eu atravesso numa faixa ou num lugar que não é adequado, eu estou pensando em quem? Eu estou pensando logo em chegar em casa, eu estou pensando em acabar de resolver o meu problema. Ao pensar na minha vida, na minha saúde, eu vou pensar na do outro, eu vou colaborar com o outro e a gente vai tornar então uma sociedade mais humana. Voltamos a falar do tempo. Hoje à tarde choveu em alguns pontos isolados da capital. Porém, bem menos do que ontem. Mesmo assim, houve prejuízos. Uma árvore caiu em cima de um carro estacionado no bairro de Lourdes. A árvore de aproximadamente 20 metros ficou atravessada na rua São Paulo. Quem estava próximo no momento da queda contou o susto que passou. Eu estava ali, chegando ali, que eu venho caminhando pela Prudente, todos os dias pela Prudente. A hora que eu cheguei naquela parte verde ali, deu um estouro.
caiu, fez um barulho imenso. Pouca gente na rua nesse horário. O Fiat Uno estacionado embaixo da árvore ficou destruído e a fiação pendurada. O carro é de Wesley. O recepcionista disse que por pouco a tragédia não foi maior. É questão de 1h30, 2 horas para ter acontecido comigo lá dentro. Já chamamos a prefeitura para dar uma olhada na árvore. 3 vezes eles de fato vieram, mas disseram que não era necessário podagem nem nada com a árvore. Os bombeiros tiveram trabalho para retirar os galhos que também atingiram outro carro e um táxi. A árvore, o estado dela parecia ser um estado saudável da árvore. Infelizmente, após ela ter caído, deu para perceber que a raiz dela estava brocada. Então, não suportou o peso da árvore. O trânsito que precisou ser desviado ficou lento na região. Um assunto que bombou nesta semana nas redes sociais, nas rodas de amigos e que foi bastante discutido entre médicos foi o aumento do risco de câncer coloretal provocado pelo consumo de carnes processadas. A Organização Mundial de Saúde colocou a linguiça, o presunto e o bacon na lista dos vilões. Quem não vive sem esses alimentos levou um baque daqueles ao saber do relatório. Entre os consumidores, as opiniões se dividem. Vou evitar, tem que evitar. Algumas coisas de vez em quando escapam. Não tem jeito, como é que você faz um tutu de feijão? Não é? O tropeiro, a feijoada. Não tem jeito não. Mas os comerciantes não gostaram nada da notícia. Alguns afirmaram que a procura por presuntos, salsichas, bacon, linguiças, defumados, entre outros, já caiu. Este outro acredita que a pesquisa é mais um modismo. Já foi com alface, já foi com outras coisas, com ovo, agora partir para os embutidos. Fato é que o alerta da Organização Mundial de Saúde é resultado da revisão de vários estudos científicos sobre carnes processadas que colocou o consumo dos alimentos no nível mais alto de risco de câncer, o mesmo do tabaco, por exemplo. O consumo em excesso de carnes vermelhas também subiu para o nível 2, de provavelmente cancerígeno. A gente tenta diminuir o que pode, né? Os itens mais gordurosos a gente vai tirando, mas não é tudo que a gente consegue, principalmente a carne. Como é que você fica sem carne? Não tem como. Segundo o relatório, comer uma porção diária de 50 gramas de carne processada, o equivalente a 3 fatias finas de presunto, por exemplo, pode aumentar em 18% as chances de câncer coloretal, aquela parte final do intestino. Esse tipo da doença seria o segundo mais diagnosticado entre as mulheres e o terceiro entre os homens. Para este oncologista, o alerta foi direcionado mais a países onde a população come exageradamente esse tipo de produto, como os Estados Unidos. Por aqui, a dica é: pode comer, mas com moderação. O mais importante é você fazer uso, né, do bom senso, né, ter uma vida saudável, ter uma vida que passe por exercícios físicos, tentar manter o peso adequado, né, ter uma noite de sono adequada e ter uma alimentação rica. Diminuir a gordura, com certeza, evitar um pouco o álcool, não fumar. Mas que pode incluir essas carnes processadas, só que com moderação. Com certeza, eu acho que é por aí que é o caminho. Realmente eu acho que essa fala não foi para nós. Como tudo na vida, né? Obrigada pela companhia de sempre. Voltamos amanhã às 6h45. Boa noite para você. Tchau.